Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, alcançando ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, levando o Consolador a toda parte, com amizade, amor, muito mais. A Terra opera sua transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Há um convite para herdarmos a Era Nova, mas existe no mundo manifestações infelizes de intolerância e ódio por todos os lados. Falta em muitos de nós a empatia, a fraternidade, o amor. É preciso combater o orgulho e o egoísmo, chagas da sociedade cujo progresso moral interfere no processo evolutivo do ser imortal. Por isso, esse diálogo do Mestre com Pedro é atual e tem um significado importante nesses dias. É uma conversa de Jesus também conosco. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Os tempos são chegados. O testemunho cristão urge. Não mais adentrar as arenas com os leões ferozes para o divertimento do povo equivocado. Hoje, a arena é um mundo ainda distante da realidade espiritual. Que aquele que se diz cristão o seja verdadeiramente por atitudes. Somos chamados pelo Cristo para promovermos o perdão, a compreensão, a tolerância, a paz, a fraternidade, o amor. Façamos nossa parte consolando corações. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Por isso, venha com a gente participar do Sétimo Céu, Congresso Espírita de Uberlândia, dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2024. O Sétimo Céu será realizado no Center Convention. Vagas limitadas. Vamos comemorar 15 anos da Web Rádio Fraternidade. Esperamos você! Informações e inscrições, acesse www.congressoespírita.com.br. Muito bom dia aos nossos internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã de sábado, dia 6 de maio, para compartilhar com vocês uma live com um querido amigo que a gente vai chamar já já. E é muito bacana, viu? A gente poder se encontrar para falar da mensagem do Cristo. Rafael, uma alegria te receber aqui, viu? Ô Rubens, a alegria é toda minha. Que satisfação poder, nessa manhã de sábado, dia 6 de maio de 2023, poder estar na Rádio Fraternidade, conversando com você, conversando com os amigos dessa web rádio que tem espalhado tanta amorosidade, tanto a mensagem de Jesus de norte a sul do Brasil e até mesmo pelo mundo, né? Que felicidade poder trazer Jesus, trazer Francisco de Assis. Eu estou, assim, muito alegre, pode ter certeza disso. Então, o Rafael vai falar para a gente justamente sobre isso aqui, gente. Olha aí, ó. Francisco de Assis é inspiração para os nossos dias. E a gente sempre começa o programa, ou esses momentos, com uma prece. Então, eu queria convidar todo mundo que está com a gente agora para que pudesse levar o seu pensamento ao alto e buscar em Jesus a fortaleza para a caminhada evolutiva aqui na Terra.
Nós queremos também, Senhor, nesse instante, pedir para que o Senhor possa envolver o nosso querido amigo, nosso querido irmão, Rafael, para que ele seja teu instrumento, trazendo a mensagem confortadora, consoladora aos nossos corações, para que a gente encontre a sustentação para enfrentar a nossa jornada terrena. Tendo a certeza do teu amparo, tendo a certeza da tua presença amiga, nós iniciamos esse encontro nesta manhã de sábado, sob a tua proteção, sob a tua inspiração. Que assim seja. O Rafael vai ser um dos nossos expositores do Sétimo Céu, vocês viram aí, né? E vai estar com a gente aqui. Rafael, sinta-se em casa, a palavra é sua, eu vou estar aqui nos bastidores te acompanhando, tá? Qualquer coisa é só chamar. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar cada um dos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, quero cumprimentar a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu já vejo gente aqui no chat. Muito bom dia, Afonso Valentini. Muito bom dia, minha querida Elizabeth Silva. Muito bom dia, Marli Albuquerque, Daniele Franco. Você que não mandou sua mensagem, mas já está aí nos assistindo. Você que vai nos assistir a posteriori, que Jesus, o amigo de todas as horas, que Francisco, esse espírito tão singelo, tão humilde, que faz essa ponte com Jesus, possam aí nos abençoar, nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu sou Rafael Siqueira, trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade aqui na cidade de Niterói, casa que foi fundada no ano de 1980 por José Raul Teixeira e que mantém os trabalhos assistenciais do Remanso Fraterno, entidade assistencial que hoje atende a cerca de 250 crianças. É com muita alegria que eu estou nessa manhã com vocês para falar de Francisco. Eu gosto, sabe, Rubens, logo de início dizer de onde eu estou tirando as informações que eu estou falando. Então, eu quero deixar aqui 3 recomendações de livros que não são livros espíritas e 3 recomendações de livros espíritas. Vamos começar pelos não espíritas. Dos 3, eu deixo um como sugestão de leitura imperdível. Nós temos esse livro aqui, ó, São Francisco de Assis, eu acho que todo mundo consegue ver, de Jacques Le Goff. Seria a primeira indicação. Teríamos uma segunda indicação, que é Vida de São Francisco de Assis, de Tomás de Celano. Teríamos uma terceira indicação, que é O Irmão de Assis, de Inácio Larrañaga. Esses 3 livros, meus amigos, não são espíritas, mas são 3 livros muito bons, muito instrutivos, e se eu tivesse que dizer Rafael, qual que eu leio? Esse livro aqui é fantástico. Esse livro aqui nos traz Francisco de Assis dentro do seu processo de humanidade, de cristificação, de encontro dos sofredores, de encontro da natureza, esse processo de amorosidade que ele fez em toda a sua vida. Vamos agora para os livros espíritas. Um primeiro livro espírita é esse daqui, ó, Francisco de Assis, do espírito Miramês, o médium João Nunes Maia. Um segundo livro, e esse aqui eu faço assim os meus encômios, porque é um livro do nosso Camilo, espírito que é o guia de José Raul Teixeira, A Carta Magna da Paz. Para quem não sabe, o benfeitor Camilo foi um dos homens mais próximos a Francisco de Assis. E Raul teve a ocasião de nos narrar que um daqueles fratelos, os frades menores, de nome Maceu, foi uma das encarnações do nosso Camilo. E na recente vida do Raul Teixeira, que também viveu aquela época, Camilo, desencarnado, narrou essa preciosidade para nós, a Carta Magna da Paz, trazendo aspectos da oração de São Francisco, desde Senhor, fazei-nos instrumentos da tua paz, até e é morrendo que se vive para a vida eterna, comentando cada um desses versos, comentando cada uma das propostas, porque não sei se vocês sabem, há quem diga que essa oração não é de São Francisco, foi atribuída a São Francisco. Mas eu digo para vocês que neste livro, o benfeitor Camilo diz, a oração é do nosso paizinho seráfico, porque ele viveu cada um daqueles versos, ele exemplificou cada uma daquelas propostas. Então, essa leitura imperdível. E quero trazer também uma terceira sugestão, esse livro aqui, ó,
Francisco de Assis, O Sol de Assis. E esse livro aqui, particularmente, eu tenho uma afeição muito especial para com ele, porque é de dois amigos, Divaldo Pereira Franco, que agora, no dia 5 de maio, ontem, gente, fez 96 anos, e César Braga Said. Para quem não sabe, César Braga Said é um grande pesquisador espírita, um palestrante de mão cheia, e que, junto com Divaldo, narrou grandes preciosidades desse que se fez O Sol de Assis. E é curioso o título da obra, porque Jesus, o sol das nossas vidas, e Francisco, trazendo o sol de Jesus nos dias da Idade Média, para que o brilho do Evangelho de Jesus não se perdesse. O que falar de Francisco? O que falar da sua inspiração para cada um de nós? Eu poderia ficar até amanhã, porque eu tenho tamanha reverência a esse espírito, que eu poderia fazer um escorço biográfico, eu poderia pegar um trecho e ficar comentando, mas eu resolvi fazer da seguinte forma: já que nós vamos buscar inspiração para viver nos dias atuais, nós vamos trabalhar com alguns trechos da obra de Francisco e trazer como inspiração para que a gente possa viver o hoje, o aqui, o agora. E, para tanto, eu quero começar com uma frase de Francisco, já nos seus derradeiros dias, que talvez seja um grande direcionamento para nós, os cristãos, os espíritas da atualidade. Já quando estava próximo de retornar ao plano espiritual, Francisco reúne os seus amigos, porque era assim que chamava os fratelos, os seus irmãos, frater, fratelo, irmão, e diz: meus irmãos, vão e preguem o evangelho, se necessário, usem palavras. Guardem bem o que Francisco está dizendo, se necessário, usem palavras. É porque, em verdade, o evangelho é para ser vivido, é para ser experimentado. O evangelho é um evangelho de práticas, e não um evangelho apenas de lábios. Remontando ao profeta Isaías, que depois, no evangelho de Mateus, Jesus evoca para dizer: esse povo ainda me honra com os lábios, mas mantém o coração distante de mim. Resgatando a mensagem de Jesus na Idade Média, Francisco diz aos seus fratelos: vai e preguem o evangelho. Se necessário, usem palavras. Qual a proposição? Nós, os espíritas dos tempos atuais, precisamos viver, sentir, experimentar o evangelho, nos aproximar das pessoas, nessa proposta de viver o bem, de viver a caridade. Se necessário, a gente usa palavras. E por quê? As palavras não são importantes? Sim, são importantes. Mas é que muitas vezes a gente tem o verbo tão iluminado. Eu sou capaz de decorar versos da Bíblia, sou capaz de decorar as questões do Livro dos Espíritos, mas ainda não consigo viver o sentimento que me aproxima do outro. O outro que é diferente de mim, o outro que às vezes tem uma religião diferente da minha, o outro que às vezes tem um pensamento diferente do meu. Então, mais ação e menos palavras. Essa seria a primeira vertente dessa vivência franciscana que eu quero compartilhar com vocês. E agora, eu quero volver ao nascimento de Francisco de Assis, bem lá nos primórdios. Há quem diga que ele nasceu no ano de 1181. Outros dizem que ele nasceu no ano de 1182. Lendo os mais variados biógrafos, uns dizem foi no dia 26 de setembro, outros foi no dia 5 de julho. Bom, a data e o ano pouco importa. O importante é nós sabermos que o apóstolo João, aquele que era próximo a Jesus, que deitava a sua cabeça no ombro, porque gostava de estar próximo a Jesus, gostava de receber de Jesus aquelas lições de amorosidade, retorna em plena Idade Média, porque a igreja, feita pelos homens, cheia de dogmas, cheia de indulgências, estava se distanciando da lídima mensagem do Evangelho. Então, o apóstolo João, informações que nos são trazidas pelos espíritos, por Divaldo Pereira Franco, por Dona
Amélia Rodrigues, de que Francisco de Assis é a reencarnação do apóstolo João. O apóstolo João, então, retorna. Para mim, a data que seria aí a mais aprazível é a data de 26 de setembro de 1182, no coração da Itália, numa cidadezinha chamada Assis, ali na Úmbria, uma região campesina, filho de Dona Pica. Alguns a chamam de Maria Picalini, outras a chamam de Joana Picá Bernardoni, mas para a história ela ficou conhecida como Dona Pica. E filho de Pietro Bernardoni, um rico comerciante de tecidos. Mas há um fato no seu nascimento que é digno de nós recontarmos, e esse fato é trazido pelo espírito Miramês, pelo médium João Nunes Maia. Porque quando Dona Pica começa a entrar em trabalho de parto, foi um trabalho de parto muito demorado, muito difícil, porque vai quase a noite inteira. E ela estava tendo muitas dores, muitos suores, dificuldades as mais diversas para ter a sua criança. E nada. Quando já estava muito extenuada, com o risco até mesmo de desencarnar ela e o seu filho, eis que bate um mendigo à porta de sua casa. Chama a serviçal da casa e diz: diga à sua senhora que esse menino só vai nascer se ela sair do palacete, porque esse menino é um emissário do alto, e ele não quer nascer num palacete com ricos tecidos, com ricos adornos ao seu lado. Que ela desça e vá para o estábulo da casa, porque ali ele vai nascer. Era uma espécie de mediunidade trazida por um mendigo, um homem simples da rua. E a serviçal sobe para falar com Dona Pica. Minha senhora, é para a senhora ir para o estábulo, que lá o menino vai nascer. E Pietro Bernardoni, o pai, que era orgulhoso, mas como isso? O meu filho nascer no estábulo? Nunca. Eis que a sua senhora lhe diz: mas Pietro, nós já tentamos a noite inteira. Vamos tentar mais isso, porque se assim não for, pode ser que você fique sem esposa e sem filho. E ela desce, vai até o estábulo, onde encontra os bois, onde improvisa um berço singelo, relembrando quem, gente? Relembrando Jesus. Relembrando a singeleza de uma manjedoura há quase 1.200 anos atrás, porque o apóstolo João escolheu renascer na pele de Francisco, também na singeleza de uma manjedoura, agora improvisada num estábulo da família dos Bernardoni. E tão logo ela chega no estábulo, vem o menino, e ela, olhando para o menino, dá o nome Giovanni. Giovanni em italiano quer dizer João, porque na cabeça dela uma espécie de atavismo dizia João, 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 e dá o nome de Giovanni. Mas o pai, não, meu filho não vai se chamar Giovanni, meu filho há de ter um outro nome, e ele resolve de Giovanni João transformar em Francesco, em italiano. E por que Francisco? Os historiadores dizem por duas razões. A primeira razão, que ele era um rico comerciante de tecidos, e os melhores tecidos da época se buscavam na França. Daí, uma forma de dar uma espécie de pompa ao filho era dar o nome de Francisco em homenagem à França. Outros historiadores dizem que Dona Pica tinha ascendente em franceses. Então, seja pela ascendência de Dona Pica, seja pelos ricos tecidos que ele comprava na França, de Giovanni, o menino passa, se transforma em Francisco. Francesco de Pietro de Bernardoni. E por que esse nome? Porque na época as crianças ganhavam um nome, o primeiro sobrenome era o nome do pai, de Pietro, filho de Pietro, e o último sobrenome, o sobrenome da família, de Bernardoni. Francesco de Pietro de Bernardoni. Mas ele abandona tudo isso, porque ele queria apenas ser Francisco, um cisco de Deus. Aquele que estaria no meio das aves, dos leprosos, aquele que estaria tomando água dos regatos.
E aqui nós podemos trazer uma outra inspiração franciscana para os dias atuais. Buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória e toda a sua justiça. O resto ser-vos-á acrescentado. São anotações de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Francisco escolheu nascer na manjedoura, lembrando Jesus. Quantas vezes nós nos perdemos por entre a púrpura das coisas do mundo? Queremos ter muitas coisas, muitos bens, achamos que o nosso valor está enquanto temos na caderneta de poupança, enquanto temos de ação na bolsa de valores, se temos uma casa suntuosa, se temos os mais variados carros, e hoje, nos dias atuais, nós queremos nos projetar não mais só através do ter coisas, mas de aparecer, porque nós contabilizamos as pessoas que nos aplaudem, os elogios que nós recebemos, o número de seguidores que nós temos nas redes sociais, e nos esquecemos que Jesus não tinha uma pedra para recostar a cabeça, não teve bens materiais, pelo contrário, ele escolheu a singeleza da Galileia, teve como amigos pescadores e passou toda uma vida testemunhando o bem, a simplicidade, aquela vontade de estar a serviço de Deus em contato com as pessoas. E Francisco nasceu também na singeleza, dando-nos mostra de que quando estamos no mundo não precisamos de coisas. Muitos poderiam dizer, Rafael, mas sem as coisas nós não pagamos as nossas contas. É verdade. Eu tenho uma filhinha de 4 anos chamada Clara. E vocês sabem por que Clara, meus amigos? Em homenagem a Clara de Assis. Porque antes de ser um espírita, eu já era um franciscano. Alguém que adorava Francisco de Assis. Adorava no bom sentido. Adorava na proposta de fazer-me alguém que procurasse viver igual a ele. Porque quem vive igual a Francisco, vive igual o próprio Cristo. Então a proposta não é abdicar por completo das coisas, porque temos contas a pagar, temos obrigações no mundo, mas é não permitir que as coisas nos tenham. Porque quando permitimos que as coisas nos tenham, nós perdemos o sentido existencial. Relembrando o verso de Mateus, buscai primeiro o reino dos céus. Francisco buscou o reino dos céus. Jesus não só esteve no mundo buscando o reino dos céus, como nos mostrou o reino dos céus, que não se dava com aparências exteriores, mas que estava dentro de nós. A inspiração franciscana para os dias atuais é: o reino de Deus está dentro de nós. Nos valores intrínsecos da alma, na nossa capacidade de sorrir, de amar, de nos aproximar das pessoas, de converter o mundo atual na Galileia de Jesus. É possível. Está dentro das nossas possibilidades. De converter o mundo atual na Úmbria de Francisco. Aquela Úmbria engalanada pelas flores, engalanada pelo sol, que ele chamava de fratello sole, pelos pássaros, pelos animais do campo. Está dentro das nossas possibilidades. Vamos seguir, porque ele cresce. E nós sabemos que quando estamos dentro de uma proposta reencarnatória, nós sofremos a influência desse corpo de carne, que é pesado, que muitas vezes tolda as nossas possibilidades, nos faz muitas vezes esquecer dos compromissos espirituais. E Francisco também sofreu a influência do seu tempo, do seu lugar, porque ele estava imerso numa família que vivia dos engalanados projetos de ter coisas, de vencer na guerra. Então, é verdade que na sua juventude ele foi um boêmio. É verdade que na sua juventude ele foi alguém que se afeiçoou ao projeto de tornar-se um cavaleiro. E conseguiu, junto ao seu pai, Pietro Bernardoni, que lhe comprasse uma melhor armadura, que lhe comprasse utensílios, porque ele queria servir no exército de Assis. Naquela época, nós estávamos ainda no período feudal, onde nós tínhamos os feudos,
as propriedades rurais e o início das comunas, das cidades. E as cidades que ganhavam uma projeção, elas brigavam umas com as outras, porque a comuna de Assis queria ter projeção sobre a comuna de Perúzia. Então, uma primeira guerra que Francisco participou foi a Guerra de Assis contra a Guerra de Perúzia. Tornou-se um cavaleiro, foi junto com os jovens de Assis. Não contava ele que a proposta de Deus para os seus passos era diferente de ganhar a guerra externa. Porque Jesus queria que o seu apóstolo João ganhasse a guerra interna. Porque a comuna de Assis perde a guerra. Francisco é feito refém. Ele fica 1 ano numa prisão em Perúdia. E esse ano foi uma verdadeira quarentena. No período da nossa quarentena do coronavírus, eu me lembrei muito de Francisco, porque Francisco ficou numa quarentena durante 1 ano na prisão. E vejam, a quarentena de Francisco foi diferente da nossa, porque ele não tinha internet, ele não tinha todos os recursos que nós temos hoje, ele estava preso. Mas ele aproveitou aquele 1 ano de prisão para poder ressignificar os seus passos, porque ele pensava, será que eu nasci para ficar brigando com as outras pessoas? Será que eu nasci para ser o vitorioso do mundo? Quantos eu vejo preso aqui neste momento? Quantos eu vejo caindo aos pedaços, vítimas de uma guerra infamante? E ele olhava pessoas machucadas, pessoas que sequer recebiam a comida, porque eram prisioneiros que ficavam esfaimados nos porões de Perúzia. Ele começa a orar. E naquelas orações ele começa a entender a proposta de Deus na sua vida. Quantos de nós fizemos isso na pandemia? Orar para entender a proposta de Deus nas nossas vidas. Entender que a dificuldade externa não é para nós reclamarmos, mas é para nós mirarmos para dentro e poder ressignificar os nossos passos na romagem terrena. Ele resolve ser um instrumento da paz pela primeira vez. E vocês poderiam me perguntar, Rafael, ser um instrumento da paz na prisão? Sim, porque ele começa a conversar com os outros prisioneiros. Não se agache o seu coração. Há um Deus que sabe de todas as coisas. Vamos juntos. Ele recebia aquela mísera comida, gente, às vezes um caldinho e um pouco de água. Ele já dava para os outros prisioneiros. Olha a inspiração franciscana para os dias atuais. Se eu tenho pouco, o pouco eu posso dividir. Mas nos dias atuais, qual é a mentalidade? Se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Mas não foi isso que pregou Jesus. Quando no monte havia 5.000 pessoas para serem alimentadas, e os apóstolos chegam até ele, mestre, vamos dispersar a multidão, porque nós só temos 2 peixes e 5 pães. E ele multiplica os pães e os peixes, numa mensagem de um simbolismo profundo que quer dizer, se nós temos pouco, nós podemos multiplicar. Francisco multiplicou o amor dentro de uma prisão. O seu pai, Pietro Bernardoni, bom, perder a guerra é possível. Ele vai até Perúgia, como era um rico comerciante de tecidos, e paga uma espécie de prêmio, de indulgência. Francisco é libertado. Ele retorna a Assis como alguém que havia perdido a guerra, mas ainda tinha alta consideração, porque não havia desertado. Pensem nisso. Naquela época você podia perder a guerra, você só não podia ser um desertor. Mas a proposta para a vida de Francisco era ainda mais profunda, porque veio uma outra guerra, agora contra a Apulia, no sul da Itália. E ele vai. Mas já era um Francisco diferente, já era o Francisco da prisão, já era o Francisco do compartilhar o pão. Porque companheiro é isso, meus amigos, companis, aquele que compartilha o pão. E indo para a Apulia, um verdadeiro fenômeno de efeito físico, quando aproxima-se da cidade de Espoleto, no caminho para a Apulia, eis que o seu cavalo empina e ele escuta uma voz. Muitos historiadores dizem que é a voz do Cristo. E eu acredito ser a própria voz do Cristo. Depois de ler
espíritos espíritas, depois de ler historiadores católicos. Jesus, naquele momento, fala com o apóstolo João, fala com Francisco: a quem queres servir, a Deus ou aos homens. Porque em guerras você pode até ser um vitorioso do mundo, mas está servindo a outros homens. E ele: eu quero servir a Deus. E ele volta para Assis. Agora volta na condição de um desertor. E voltar na condição de um desertor é o maior opróbrio que uma família pode ter. O seu pai, Pietro Bernardoni, nunca um filho meu vai ser desertor. Mas já era um outro Francisco. Já não era o menino ébrio, ele não queria beber mais. Já não era aquele que afastava os leprosos, pelo contrário, ele queria servir os leprosos. Já não era aquele que trabalhava explorando as pessoas no comércio do seu pai, porque ele pensava: por que o meu pai tem tanto dinheiro e aqueles que trabalham aqui trabalham dia e noite e não têm quase nada? Já não era o mesmo Francisco, porque ele escutava uma voz na sua cabeça dizendo: meu filho, a minha casa está em ruínas. Nós precisamos construí-la, reconstruí-la, esse é o verbo. E ele, sem entender tudo aquilo, adota uma personalidade diferente, porque agora ele escolhe o templo da natureza. Começa a meditar no Fratello Soli. Conversava com o sol, começa a conversar com Sorella Luna, conversava com a lua, ele conversava com os pássaros, com os animais do campo, e as pessoas em Assis: estás louco, filho de Pietro Bernardoni. Estás endemoniado, mas não. Era um processo de reconstrução. Um dia, na igrejinha de São Damiano, ele orando, e a igreja estava em ruínas, olhando para um crucifixo. Ele sente como se aquele crucifixo, Jesus saísse daquele crucifixo e falasse diretamente ao seu coração: Francisco, meu filho, olha para a nossa casa, está em ruínas. Nós precisamos reconstruir. E ele entende como sendo uma mensagem literal. E começa a pegar pedras na rua para reconstruir a casa de Jesus. Mas a mensagem era mais profunda, era uma reconstrução espiritual, porque a igreja, em 1095, pelas mãos de Urbano II, havia começado as cruzadas. Em 1184, pelas mãos de Lúcio III, havia começado a Inquisição. E agora estamos no início do século XIII, por volta de 1205, 1206, Jesus aparece a Francisco pedindo a reconstrução da igreja. E ele, num primeiro momento, pensa que era a igreja física, mas era de uma igreja espiritual, que havia se afastado de Jesus e que agora vendia indulgências, que agora matava as pessoas para libertar um túmulo vazio, que agora condenava hereges, que agora mandava gente simples para a fogueira. E ele colocando pedras para reconstruir uma igreja. Muitas vezes tomando dos tecidos do seu pai para vender e refazer a igreja, quando ele se dá conta, não é a igreja física. É os valores do cristianismo, é a verdadeira casa que Jesus veio fazer na terra que precisa ser reconstruída. E num processo de libertação, na Praça de Assis, em 1206, quando o seu pai, Pietro Bernardoni, já tinha feito uma queixa para Dom Dido, o bispo de Assis, ele passa por um verdadeiro tribunal, um tribunal da igreja, porque o seu pai pede: eu quero que ele devolva todos os tecidos que ele tirou para vender e comprar pedras. Eu quero que os demônios sejam expulsos dele, para que ele volte a ser o meu filho querido, o filho que trabalhava comigo. E na Praça de Assis, Dido pergunta: você fez tudo isso, Francisco? E ele responde: fiz. Mas eu quero dizer a meu pai que eu o amo. Quero dizer a minha mãe que eu a amo. Mas que a partir de hoje eu já não sou Francesco de Pietro de Bernardoni. A partir de hoje eu sou Francesco de Dio, il trovatore di Dio, o trovador de Deus.
E eu quero entregar a meu pai, na impossibilidade de entregar o dinheiro que eu já converti em pedras. Eu quero entregar as minhas próprias roupas e passar a ser uma pessoa diferente. Uma pessoa que vive para Jesus na sua essência. E numa das cenas mais bonitas, na Praça de Assis, ele retira todas as suas roupas, entrega a seu pai, sai. Alguns dizem que nu, outros dizem com uma espécie de túnica que era comum na época. Sai para ser apenas Francisco de Assis. E aqui nós tomamos de uma outra inspiração. Será que nos dias atuais nós não precisamos nos desvestir? Gente, eu não estou falando desvestir de roupas. Vamos continuar com as nossas roupas. Desvestir daquilo que pesa em nós. O que diz a questão 785 do Livro dos Espíritos? Quais são os dois vícios mais radicais que nos impedem do progresso espiritual? E respondem os bons espíritos, o orgulho e o egoísmo. Vamos agora completar o simbolismo? Nos desvestir nos dias atuais não é tirar uma roupa, não é pegar uma coisa e entregar, mas é, meu pai, falando com Deus. Na metáfora, como Francisco falava a Pietro Bernardoni, eu quero me desvestir do meu orgulho. Eu quero me desvestir do meu egoísmo. E a partir de hoje, me ajuda para que eu seja seu filho, o Filho de Deus. Olha a inspiração franciscana para os dias atuais. Olha como nós podemos ser humildes, ser simples e transformar a nossa terra que está em ruínas. A mensagem de Jesus fala em profundo ao nosso coração. Porque hoje nós vemos a ruína por todos os lados. Olhamos a ruína da guerra na Ucrânia, quando um país cristão, porque os russos são cristãos ortodoxos, invadem outro país, é a casa em ruínas. Quando olhamos a fome que ainda graça na África, é a casa em ruínas. Quando olhamos para o Brasil tão dividido, por conta de política, por conta de religião, pessoas que ainda sofrem por terem uma religião de matriz africana e são apedrejadas, perseguidas, é a casa em ruínas. Quando vemos crianças assassinadas ou outras que matam professores, quando vemos a tragédia das escolas, é a casa em ruínas. E Jesus falando para cada um de nós, reconstrói a minha igreja. E a igreja que nós vamos reconstruir é a igreja da nossa interioridade. Deixando que Jesus nasça na nossa interioridade e, para tanto, nós vamos precisar nos desvestir de orgulho, de egoísmo, para ser instrumento da paz. Senhor, fazei de mim instrumento da paz. E depois de entender que era uma reconstrução espiritual, ele sai pelos caminhos. Há uma cena muito significativa quando ele encontra um leproso. E o leproso conhecia, gente. Essa cena é narrada nos mais variados livros. O leproso, quando vê Francisco transformado, agora vestindo um burel, uma roupa feita de cânhamo pesado, uma roupa bem simples, ele se lembra do jovem que o havia tratado com preconceito. E Francisco, não corra de mim, você é meu irmão. Mas nós somos leprosos. Nós não podemos estar perto dos moradores de Assis. Francisco responde, nós somos filhos de Deus, você, meu irmão. E Francisco beija o leproso. E faz mais, beija as chagas do leproso. Meus amigos, eu não estou dizendo que nós precisamos beijar um leproso ou beijar as chagas de um leproso, mas tirem o simbolismo, porque hoje nós não queremos nos aproximar das pessoas, não queremos ajudar. Temos todos os preconceitos. A mensagem de Francisco é, nós podemos nos aproximar. Lembrando, por exemplo, quando Divaldo era muito jovem, estava no interior de São Paulo, e Jesus Gonçalves, em espírito, aparece para ele e lhe pede, vamos visitar a colônia dos rancenianos? E Divaldo responde a Jesus Gonçalves, desencarnado, o poeta das chagas, como dizia Chico Xavier, meu irmão, eu subo o morro, eu desço o morro, eu tomo conta de crianças, mas no leprosário, no sanatório onde estão os nossos irmãos, eu não vou.
Divaldo, você tem dois caminhos. Ou nós vamos até lá, ou nós vamos para lá. Jesus Gonçalves conhecia Divaldo Pereira Franco de vidas anteriores e sabia que no interior de Divaldo talvez existisse o bacilo de Hansen, que o amor poderia afastar. Mas para que afastasse a doença material, ele precisaria se aproximar das pessoas na proposta do bem. E ele foi. E Divaldo conta que nunca mais deixou de ir nos sanatórios, nos leprosários. Então, a mensagem de Francisco, quando se aproxima do leproso, é: vamos fazer pontes com as pessoas, ao invés de tantos muros. Porque hoje nós estabelecemos muros que dividem, muros que segregam, quando em verdade nós precisamos destruir esses muros, acabar com esses muros e construir pontes. Porque Jesus atende a criatura humana através da outra criatura humana. Eu, que sou profundamente devedor, posso ajudar uma outra criatura que às vezes precisa da minha ajuda, e ajudando ela, eu também serei ajudado. Esse é um aspecto da vida de Francisco, é dando que se recebe. E ele beijou o leproso. E começou a coligir amigos, porque muitos se aproximaram. Pietro de Catânia, Maceu, Bernardo de Quintavale, Frei Leão e outros tantos. Mas Francisco, que não era um questionador, ele resolve, por volta de 1206 a 1209, fazer uma viagem até Roma, porque ele pediria a Inocêncio III que a sua forma de viver fosse aprovada pela Igreja. E eles vão. Caminham de Assis até Roma para receber a aprovação do Papa. Gente, eles fizeram esse caminho a pé. Eu já fiz esse caminho 2 vezes. Detalhe, eu fiz de ônibus. De ônibus leva cerca de 2 horas. Eles fizeram a pé. E chegando no Vaticano, hoje Vaticano, à época Roma, vocês acham que o Papa o recebeu assim, abraçando a todos aqueles homens que não cheiravam tão bem, que viviam, andavam durante todo aquele tempo e não tinham as melhores condições de asseio? Não os receberam. Havia um cardeal, são mendigos, são pessoas que cheiram mal. Vossa santidade não há de recebê-los. Contam alguns historiadores que eles ficaram dias, alguns dizem semanas. Esse período de tempo não importa, do lado de fora. Alguns historiadores dizem, inclusive, que havia uma espécie de chiqueiro onde se guarda os porcos, próximo ali à grande igreja onde fica o Papa. E era ali que ficavam os franciscanos, cuidando dos porcos, quando um cardeal, o nome desse cardeal, João de São Paulo. E eu faço questão de pronunciar o nome desse cardeal, que está nesse livro aqui, O Irmão de Assis, Inácio Larrañaga. E desse livro aqui, eu faço uma outra ponte com o livro de Diálogos e Recordações, onde Carlos Alberto Braga nos conta memórias de Arnaldo Rocha, que viveu muito próximo, era amigo íntimo de Francisco Cândido Xavier. E nesse livro, o Naldinho, como dizia Chico Xavier, conta que o cardeal João de São Paulo era nada mais, nada menos que Emmanuel. Então, Emmanuel, vivendo ali no século XIII, na pele do cardeal João de São Paulo, vai até Inocêncio III. Receba esses homens, porque eles trazem o Evangelho de Jesus na íntegra, na vivência mais profunda. Receba-os, Inocêncio, porque a nossa casa está em ruínas. Olha a conexão das ideias. Inocêncio III, depois de ter um sonho, onde um homem segurava as colunas da igreja de Latrão, a igreja de Latrão, o simbolismo da própria igreja de Roma, resolve receber Francisco. E numa audiência com vários cardeais, Inocêncio pergunta a Francisco: meu filho, para qual regra tu quer a aprovação? Eu quero viver conforme Jesus viveu. Eu quero viver sem nada.
pregando o evangelho pelos campos, falando de coração para coração. Inocêncio, eu já fui jovem, eu já tive esse ardor da fé, essa vontade de viver essa simplicidade, mas o tempo, meu filho, o tempo passa. E você vai perceber que ninguém consegue viver sem nada. Você precisa comer, você precisa de um pouso, você precisa de roupas melhores, você precisa de lugar para tomar banho. Meu filho, você tem certeza? E alguns cardeais, vamos dizer, aquela ala mais materialista, expulsem esses homens daqui, quando o cardeal João de São Paulo diz a Inocêncio III. Bom, se muitos dizem que não é possível viver como Francisco vive, como Jesus viveu. Se muitos dizem que não é possível viver assim, o próprio evangelho seria impossível de ser vivido, porque o que esse homem pede é para viver como Jesus viveu. E Inocêncio III dá aprovação para aquela regra. E Francisco sai pelo mundo, como diz o benfeitor Emmanuel, já na obra Caminho da Luz, recrutando homens e depois recrutando mulheres, porque temos uma primeira ordem dos franciscanos, temos uma segunda ordem onde se congressam mulheres, tem uma terceira ordem que é a ordem dos frades menores, e o movimento franciscano vai crescendo pelo mundo, com base em 3 premissas: pobreza, obediência e castidade. Muitas pessoas, quando olham para essas premissas, dizem, mas o que é isso? Pobreza. Vamos nos lembrar da primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Francisco queria viver na essência as bem-aventuranças. Então a pobreza. Não apenas a pobreza material que ele vivia, mas igualmente a pobreza chamada simplicidade, chamada humildade, chamada fraternidade, obediência. Porque, segundo Francisco, os homens tinham obediência a dogmas, a bulas papais, a regramentos da igreja, e ele queria obedecer somente a Jesus. Olha a inspiração franciscana para os dias atuais. Onde temos colocado o nosso coração, meus amigos? Onde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Quando abrimos o Livro dos Espíritos, em a questão 625, Allan Kardec indaga aos imortais qual o tipo mais perfeito que Deus nos deu para ser o nosso modelo e o nosso guia. E a resposta, Jesus. Francisco queria viver, na Idade Média, a obediência a Jesus. Para ele pouco importavam bulas, dogmas, ortodoxias. Para ele pouco importava referências humanas. E a terceira proposta, castidade. Castidade aqui, não apenas castidade sexual, que Francisco viveu, mas os da terceira ordem podiam se casar, podiam ter os seus relacionamentos. Castidade é uma castidade de Bezerra de Menezes, que nada obstante tendo 16 filhos, essa conta está certa. Luciano Klein, filho, disse que Dr. Bezerra de Menezes teve 16 filhos, 15 dele, mais uma adotada. Ele tinha a sua vivência sexual, mas foi casto, porque era casto no falar, era casto no pensar, era casto no agir com as pessoas. Porque castidade, para Francisco, é uma pureza de propósitos, é uma simplicidade. E nada obstante, muitos podem estar me ouvindo e pensando, mas eu não consigo, Rafael, é tão difícil. Mas nós podemos começar o melhor momento hoje e agora. Essa é a vida de Francisco. Nós já dissemos que o cardeal João de São Paulo, Emmanuel. Nós já dissemos que Maceu, um daqueles franciscanos mais próximos, Camilo. E eu preciso dizer também que Clara Ofreducho, uma menina bela, das mais belas que a Úmbria já conheceu, que se converteu em 1212, é Joana de Ângeles. Como você sabe disso? Divaldo Pereira Franco narra que na sua primeira viagem a Assis, ele esteve na igreja dedicada a Santa Clara, a Chiara, como se diz em italiano, e olhando para aquele corpo embalsamado. Eu estive na igreja de Santa Clara.
E ele olhava, Joana de Ângeles se justapôs ao lado. Olhava para uma, olhava para outra. Olhava para uma, olhava para outra. E ele se deu conta, são o mesmo espírito. Para os espíritos nobres, fazer essas revelações pouco importa. Pouco importa se foram Joana de Ângeles, se foram Joana de Cusa, mas nós ainda temos um apreço por essas revelações. E o fato é que, mais recentemente, Divaldo já tem falado isso de uma forma mais aberta, de forma que não se há dúvida de que Emmanuel, de que Camilo e de que Joana de Ângeles estiveram na Úmbria, iluminando os dias da Idade Média, revivendo o Evangelho de Jesus, cuja casa estava em ruínas, para que o progresso da ideia cristã não se perdesse. Olha o planejamento da humanidade. Olha Jesus do alto convocando os seus soldados para que o bem possa estar em todos os momentos, em todas as etapas da humanidade. E esse movimento que começa lá atrás, no cristianismo, renova-se na Idade Média e depois, em Paris, quando em 18 de abril de 1857, Hippolyte Léon Denisard Rivaio traz o Consolador prometido por Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai que vos mande um outro Consolador. E vocês poderiam me perguntar, mas onde está Francisco? Bom, se vocês abrirem o Livro dos Espíritos, Prolegômenos, vejam lá qual é o primeiro espírito que assina. São João Evangelista. E quem é São João Evangelista, senão Francisco de Assis? Era João, era Francisco. Era a mensagem da simplicidade, da fraternidade, que agora Allan Kardec ensina, fora da caridade não há salvação. Então Francisco de Assis é um dos numes tutelares que guia o próprio movimento espírita. Onde está Emmanuel? Emmanuel está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Públio Lentulus volta, porque o cardeal João de São Paulo volta, porque Manuel da Nóbrega volta em terras brasileiras, e no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o egoísmo. Lembram-se do desvestir. Nós precisamos nos desvestir do egoísmo. Porque Joana de Cusa volta, porque Clara de Assis volta, e agora, no capítulo 9, na mensagem à paciência, e no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, dar-se-á aquele que tem um espírito amigo. Ela não diz o nome, mas é Joana de Ângeles, é Clara de Assis, é Joana de Cusa, dizendo para nós, tende paciência, porque o movimento cristão, o movimento franciscano, o movimento espírita, agora encontra uma nova fase, a fase da renovação. A fase chamada de transição planetária, onde muitos de nós se sentirá naquela prisão imperúdia, sofrendo, acabrunhado, mas nós podemos ressignificar os nossos passos, os nossos olhares, a nossa esperança, porque a voz de Jesus fala na nossa intimidade. Rafael, Rubens, Divina, a quem queres servir? Aos homens ou a Deus? Ser franciscano nos dias atuais é servir a Jesus, é servir a Deus. Mas a mesma voz nos fala na nossa intimidade. Rafael, todos vocês que nos ouvem pelas redes sociais, reconstrói a minha igreja. Igreja vem do grego eclesia, que quer dizer comunidade. Reconstrói a terra, trazendo de volta o amor, a paz, a misericórdia. Eu tinha tanta coisa para falar de Francisco. Eu tinha tantas informações, mas eu quero partir aí para os nossos finalmente, até porque se alguém tiver alguma consideração, alguma crítica, alguma pergunta, eu quero reservar alguns minutos. Vamos terminar com a sua desencarnação. 3 de outubro de 1226. E muitos poderiam, Rafael, não foi em 4 de outubro? Porque hoje o dia de São Francisco é 4 de outubro. Gente,
eu visitei o lugar onde Francisco de Assis desencarnou. E lá está escrito 3 de outubro. E vocês poderiam, por que 4 de outubro? Provavelmente foi a data em que ele foi enterrado. E para os dias da igreja, 4 de outubro ficou conhecido como o dia de Francisco, o dia da natureza. Porque 2 anos depois, o Papa Gregório IX, que havia sido o cardeal ugolino, próximo a Jesus, próximo a Francisco, o nominou como santo. 2 anos depois, ele já era um santo da igreja. Em verdade, pouco importa se as pessoas são santas. O que importa para nós são os seus exemplos. E Francisco de Assis nos deixou o exemplo da humildade, o exemplo da amorosidade, o exemplo da vivência na proximidade com o outro, que tanto nós precisamos nos dias atuais. Contam os seus biógrafos que quando ele desencarnou, naquela manhã de 3 de outubro de 1226, ele sentia aproximar-se a irmã morte, porque era assim que ele chamava a desencarnação. Minha irmã morte, eu sinto a sua aproximação. Eu quero agradecer por esse jumentinho, porque ele chamava o corpo de o seu jumentinho. E ele chama Clara, ele chama Leão, Leono em italiano. Ele chama mais alguns frades franciscanos e pede: tirem minha roupa e me coloquem no chão. Mas meu pai, você está tão magrinho, meu pai. Ele já não enxergava mais. Teve os olhos cauterizados após a visita ao sultão. Ele já tinha, alguns dizem que era um câncer no estômago, outros dizem que ele já não conseguia comer mais. Ele dava tudo para as outras pessoas comerem. Ele ainda pede: coloquem-me no chão, sem roupa, porque eu quero voltar à vida verdadeira do jeito que eu sempre fui, um pedinte. E quando é colocado no chão, as aves com as quais ele conversava vêm e começam a cantar. E eram dos cantos mais bonitos que Assis, que Perúdia, que a Úmbria, que aquelas regiões italianas já haviam ouvido. Era João, que retornava mais uma vez ao colégio apostólico, porque do alto, Francisco João precisava, junto com Jesus, seguir o seu propósito. O propósito de inspirar os corações humanos, os corações espíritas da posteriori, para que todos nós sejamos instrumentos da paz. Eu termino, então, com aquela oração. Senhor, fazei de cada um de nós instrumentos da paz. Onde houver ódio, sejamos nós o amor. Onde houver ofensa, sejamos nós o perdão. Onde houver discórdia, que nós sejamos a união. Onde houver dúvida, sejamos nós a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo, é se desvestindo de orgulho, de egoísmo, de preconceitos, que se vive para a vida eterna, que se vive para o dia da renovação, que se vive para a terra regenerada, porque a regeneração não está fora, a regeneração está dentro. Que Jesus e Francisco guiem os nossos passos com votos de paz e bem. Ah, não, já acabou, tá tão bom aqui, eu tava só me deliciando com essas informações que você foi trazendo pra gente, viu, Rafael? Olha, a gente ficaria aqui um tempão, mas tem uma passagem que eu queria que você comentasse pra gente, é aquele momento em que Francisco vai também falar com o pessoal com relação às cruzadas. Dá para você falar um pouquinho? Porque eu acho que, assim, é um momento histórico, fantástico também, que me emociona muito. Conta pra gente. Vamos lá. Em 1223, nós estávamos aí no auge das cruzadas. As cruzadas tiveram início em 1095 pelo Papa Urbano II.
onde começaram aí aquela que seriam 9 cruzadas. E qual era o objetivo das cruzadas? Tinha objetivos econômicos, porque por onde os países europeus passavam, eles iam dominando, eles iam explorando, eles iam demarcando territórios e demarcando a fé. Mas o grande objetivo das cruzadas vem de cruz, a cruz de Jesus, era os cristãos chegarem até Jerusalém e recuperarem o túmulo de Jesus. E é engraçado, porque o corpo de Jesus nunca foi localizado. Quando Miriam de Migdol foi no domingo de Páscoa ter com Jesus. Olha lá, filho, ó, manda um beijinho pro pessoal. Faz assim, ó. Papai, depois você vai ir no campo de São Bento comer camomila. Tá bom. Minha filhinha tá pedindo para eu levar ela no campo de São Bento, gente. Mas vamos lá. Quando Miriam de Migdol chegou no domingo de Páscoa, no túmulo de Jesus, já não tinha corpo nenhum lá. Mas era uma questão de fé, recuperar o lugar onde estava o túmulo de Jesus. Organizaram-se 9 cruzadas, começando com Pedro, o eremita, e aquela cruzada dos mendigos. Depois a cruzada, a primeira delas, com Godofredo de Bulhões, Tancredo de Siracusa, que talvez tenha sido a cruzada que tenha tido mais êxito, porque os cristãos efetivamente recuperaram a Terra Santa. Vieram a segunda, a terceira, que foi a Cruzada dos Reis, o rei Filipe da França, o rei Ricardo Coração de Leão, Frederico Barbarroxa, mas depois foram só derrotas. Nós temos aí, então, de 1095 a 1291, cerca de 9 cruzadas e um propósito, que no frigir, assim, dos ovos, era um propósito de dominação, era um propósito onde cristãos matavam, brigavam, salgavam o chão e não viviam a pureza do ideal de Jesus. Francisco, olhando para tudo aquilo, ele pensou, não é essa a proposta de Jesus. Matar? Não. Salgar o chão para que não nasça mais nada? Não. Recuperar um túmulo? O corpo de Jesus nunca esteve num túmulo. Jesus está dentro de nós. Jesus nos disse em João 13:35 que os seus discípulos seriam convidados, seriam reconhecidos por muitos se amarem. Então ele resolve ir numa cruzada, não para brigar, mas para conversar com o sultão. Então ele, acompanhando os cardeais da cruzada, quando chega ali pelo Egito, e ele foi andando, tá, gente? Ele diz aos cardeais, bom, eu vou conversar com o sultão. Al-Malik, Al-Kamir. E os cardeais, você é doido? Você vai conversar com o sultão? Vou. Mas os muçulmanos são o diabo. Os muçulmanos são tudo que existem de ruim na face da terra. E, gente, olha como era a mentalidade da Europa na época. O próprio diabo era pintado, desenhado com a fisionomia de um muçulmano. Tinha bigode de muçulmano para que os cristãos achassem que os muçulmanos eram o diabo. E Francisco, eu vou. Pois muito bem. Prepare-se para morrer. Você não terá nossa retaguarda. E ele foi. Andou sozinho. Contam os seus historiadores que foi no período que, andando pelo deserto, ele teve o glaucoma, que depois, pelo glaucoma, ele teve que ser queimado as suas vistas e ficou cego. Mas ele foi. Chegando no acampamento de Al-Malik e Al-Kamir, aqueles que eram os guardas, vieram com lanças para o matar. Não me matem. Eu vim em nome da paz. Um cristão em nome da paz? Eu não acredito. Eis que naquele momento da tenda, porque os muçulmanos ficavam em tendas, sai Al-Malik, Al-Kamir, deixem esse homem entrar. Tu estás louco? Dizem aqueles que eram os servidores. Não, eu tenho um bom pressentimento acerca desse homem. E Francisco entra até na tenda. E lá dentro eles começam a conversar. Por que você veio até mim? Porque eu acho que nós podemos viver em paz. Como viver em paz? Os cristãos só matam. Os cristãos arrancam cabeças. Os cristãos querem os nossos lugares santos. Meu irmão, eu venho em nome de Jesus. Jesus. Eu vejo escudos com a cruz de Jesus. Eu vejo irmãos meus sendo mortos em nome de Jesus. Os cristãos não conhecem Jesus. Eu quero te apresentar o Jesus das bem-aventuranças, o Jesus do Tabor, o Jesus dos pescadores, o Jesus que viveu a paz. Eu venho em nome da paz.
Eu não conheço os cristãos, mas eu conheço você, Francisco, disse o sultão. E eu percebo que você é um homem bom. E contam os historiadores que eles ali se abraçaram. Imaginem, em 1223, um sultão abraçando Francisco de Assis. E daquele encontro eles tratam um plano de paz. Gente, um plano de paz para as cruzadas. Estaríamos ali na cerca da terceira cruzada. Poderíamos ter poupado outras 6. E Francisco, nós vamos fazer a paz, nós seremos instrumentos de paz. Ele retorna com a proposta de paz. Fala para os cardeais da igreja, e os cardeais, nunca faremos qualquer tipo de acordo com muçulmanos. Muçulmano a gente mata, porque eles são terroristas. E Francisco, eu vejo que vocês não entenderam Jesus. E ele se entristece. No bom sentido, tá, gente? O entristecimento do homem que era a pura alegria era o entristecimento da reflexão íntima. Contam os historiadores que ele volta andando até Assis. E passando pela cidadezinha de Grécio, na Itália, era o período do Natal. Relembrando aquela experiência com o sultão, relembrando as dificuldades de viver a paz, ele resolve construir o primeiro presépio. Para quem não sabe, o presépio tem inspiração franciscana, e o primeiro presépio foi Francisco quem construiu. Ele chama o boi, chama a ovelha, improvisa alguns gravetos, improvisa palha, pede a uma mãe que empreste uma criança, chama as pessoas da comuna de Grécio, e naquele momento, na noite do dia 24 para o dia 25, ele celebra Jesus. Paz na terra aos homens de boa vontade. Ei, Jesus, que nós precisamos de você. Eis que nós temos saudade de ti. Não nos deixe perder dos seus caminhos. Este foi um instrumento da paz. Esta foi a conversa que Francisco teve com o sultão. E daí, dessa conversa, nasceu a inspiração para a construção do presépio. Muito legal, viu? O Rafael Lavina colocou uma pergunta aqui. Bom dia. Se João morreu longevo, sem maiores sofrimentos, por que será que Francisco morreu com tantas vicissitudes? Deixar exemplos? Nós poderíamos trazer daqui as mais variadas explicações. Rubens, se eu estiver me estendendo muito na resposta, você pode me cortar. Nós estamos com tempo, fica tranquilo. Aqui está tranquilo. Eu me empolgo, acabo falando da história das cruzadas, enfim. Tá ótimo, é isso mesmo. Pode ter certeza que tem inspiração, e aqui a gente está tranquilo com o tempo, tá? Tá. Quando a gente volta ao tempo de Jesus, Jesus teve 12 discípulos. E no momento da morte de Jesus, da sua crucificação, nós nos damos conta que um havia traído, que era Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas no momento em que Jesus é preso pelos soldados de Anás, de Caifás, é julgado por Pôncio Pilatos, outros 10 não estavam com ele. Apenas um o acompanhou durante todo o momento, que foi João, o evangelista. Ele estava ali com Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala, Joana de Cusa e outras mulheres. Então, o único discípulo de Jesus que efetivamente esteve com ele em todos os momentos e no momento inglório da crucificação foi João. E quando a gente lê os textos evangélicos, nós nos damos conta que Jesus disse que o único que não morreria para uma espécie de holocausto seria João. Os outros 11, quando a gente lê a literatura que vem a posteriori, foram degolados, foram decapitados. O próprio Simão Pedro, no ano de 66, 67, foi crucificado em Roma de ponta cabeça. E daí nós tiramos uma explicação. João seguiu Jesus naquele momento evangélico e foi poupado da morte mais infamante. Tornou-se o vidente da ilha de Patmos e ainda nos legou o texto do Apocalipse. Essa foi a grande proposta da vida de João, que escreveu o Evangelho de João, escreveu o Apocalipse e ainda nos deixou 3 cartas, as cartas joaninas. Então eu reputo que ele viveu muito por essa fidelidade a Jesus. Agora, a vivência na época da Idade Média,
A Idade Média era um período muito difícil, porque desde o século V até o século XV, nós temos um período de afastamento de ciência, de educação, de qualquer coisa que remontasse à cultura, porque a igreja se apropriou de tudo com dogmas, com, vamos dizer assim, com dominação. Então, o movimento de Francisco ali na Idade Média foi um movimento que antecedeu o próprio movimento do Renascimento. Então, a função de Francisco na Idade Média foi um movimento de restauração, de iluminação. E, para tanto, ele precisava ser um homem do seu tempo, passando pelas vicissitudes da sua época para nos dar os exemplos e para nos ensinar a seguir por novos caminhos. Veja, talvez se ele não passasse por aquela prisão em Perugia, ele não teria ressignificado os seus propósitos e nos ensinado a ressignificar os nossos. Talvez se ele não tivesse passado por aquela deserção da guerra, ele não tivesse ressignificado os seus propósitos e nós não tivéssemos ressignificado os nossos. Talvez se ele não tivesse ficado cego, canceroso, como dizem alguns historiadores, ele não servisse de exemplo para nós nos dias atuais. Pensem no que foi a Idade Média. Pensem no exemplo de Francisco sendo um farol iluminando para o que viria a posteriori. Renascimento, iluminismo e depois o próprio espiritismo. Daí, Lavínia, nós podemos dizer que são duas vidas com propósitos diferentes, mas duas vidas inspiradas pelo alto, para o mesmo espírito, para que a mensagem cristã, a mensagem hoje espírita, pudesse se espraiar. Ah, meu amigo, foi muito bom. Vamos marcar outras, tá? Né? Vamos marcar outros encontros. Foi muito bacana. Acho que a gente está precisando dessas lembranças para tocar o nosso coração, para a gente fazer acontecer, né? Meu amigo, a gente sempre pede para os amigos que fazem esse trabalho com a gente que possam fazer uma prece. Então, eu queria que você fizesse a prece de encerramento desse nosso encontro. Antes, se você quiser dizer alguma coisa a mais, fique à vontade. E a quem está acompanhando a gente, eu queria mandar um abraço ao pessoal que está aqui na rádio, acompanhando em áudio, né? Pessoal que está no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Colômbia, no Peru, no Japão, no Uruguai, na Suíça, pessoal com a gente na França, Equador, enfim, no Japão, né? Onde você estiver, muito obrigado pela sua presença aí, ouvindo a gente, pessoal que está aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter, está com a gente também no Instagram, muito obrigado a você, viu? E eu sei que às vezes a nossa jornada na Terra tem sido assim muito desafiadora, mas a gente vai percebendo, e a ideia de trazer inspiração para o Rafael falar sobre Francisco, é para que a gente encare que cada desafio que a gente tem serve também para o nosso próprio aprimoramento. Então, se você tiver assim com alguma dificuldade, com alguma dor, com algum problema, eu quero dizer que você não está sozinho, viu? Você está com a gente aqui. E Jesus está aí contigo, te dando força para você superar. Rafael, faz a prece para a gente. E você do outro lado, tenha certeza que Jesus te visita. Ou melhor, que o Francisco vai te dar um abraço. Eu quero dedicar apenas uma consideração final a cada um de vocês, pedindo que vocês olhem ali para o fundo do Rubens. Ele tem uma imagem de Francisco, ele tem 2 bonequinhos ali evocando as tradições franciscanas. E por quê, gente? Porque essa imagem de Francisco nos leva a Jesus. É uma ponte que nos mostra Jesus na sua pureza, na sua simplicidade. E Jesus foi quem mais se aproximou dos sofredores. Mateus 11, 28 a 30. Quando ele pede que nós possamos ir até ele, se estivermos cansados, se estivermos sobrecarregados, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Não temamos, sigamos em frente. Vamos manter a nossa esperança, vamos ser a nossa melhor expressão. Tenho visto tantos corações desesperançados, tantas pessoas tristes, tantas pessoas chorando, mas, sobretudo, tanta gente brigando, até mesmo no nosso próprio movimento espírita. Sejamos, à semelhança de Francisco, a mensagem da paz, a mensagem da alegria,
Il Trovatore de Dio, o homem que mais sorriu, Francisco. O homem que mais amou, Francisco, depois de Jesus, é bem verdade. O homem que conseguiu, num período de trevas, fazer a luz, Francisco. Uma vez, Divaldo Pereira Franco nos disse que a humanidade conheceu 3 grandes médiuns, o maior deles, Jesus, o médium de Deus. O segundo, Francisco de Assis, o médium do próprio Cristo. E o terceiro deles, glórias ao nosso Francisco Cândido Xavier, o médium dos mais variados espíritos, inclusive médium de Francisco de Assis. Há mensagens do Chico Xavier psicografando Francisco de Assis. Então, relembrando dessa tradição cristã que vara aí milênios de humanidade, nós possamos orar. Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado, nosso Paizinho Seráfico. Nós agradecemos pela vossa presença e pedimos, fazei-nos instrumentos da paz. Olhai pelos vossos filhos que ainda mancam pelos caminhos do mundo, que ainda andam com os joelhos desconjuntados. Mostrai-nos o caminho do Gólgota, o caminho do Alverne, onde tu recebesse os estigmas do Cristo, mas continuou firme e forte. Abençoai a Rádio Fraternidade, na sua proposta de propagar o bem, de propagar a paz. Abençoai o Rubens, a Divina, o nosso céu do ano que vem. Abençoai todos os oradores espíritas, todos aqueles que se estimulam a falar da paz, a falar do bem. Olhe por todos que estiveram conosco. Olhe pelo nosso Brasil, pelas pessoas, pelos corações doloridos. Olhe, Senhor, por cada um de nós, os nomes que passam nas nossas mentes, e dai-nos a tua paz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado. Paz e bem. Eu, particularmente, não queria que acabasse. Vamos marcar mais, viu, Rafael? Você pode arrumar espaço na agenda aí. O pessoal gostou, acho que todo mundo gostou, acho que é isso mesmo. Que Deus te abençoe, viu, meu amigo querido? Fortaleça você, toda a família, e que você continue sendo esse instrumento de Deus para que a gente propague o bem. Eu acho que você falou uma coisa, a gente precisa ser ponte, vamos acabar com os muros, vamos dialogar, vamos conversar, vamos construir um mundo melhor. A gente quer construir um mundo melhor lá fora e esquece que começa aqui dentro da gente. Gratidão imensa, meu amigo. Obrigado, Rubens. Obrigado, Rádio Fraternidade. Então você vai falar assim, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Sigam, curtam, compartilhem, façam parte dessa grande corrente no bem. Um beijo a todos. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Muita paz. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.